Olá, tudo bem? Hoje nós estamos gravando mais um episódio do nosso podcast iCasa. Se você não sabe, não conhece o que é o iCasa, é o nosso Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes. Nós estamos gravando aqui da Vega Produtora, né? Nosso CEO, César Vega Felisbino, cineasta, roteirista do filme O Som que Vem das Marquises. Logo mais estará no cinema, estaremos informando aqui a data oficial. E hoje eu estou com uma personalidade do mundo do teatro. Para vocês, uma exclusividade. Nosso amigo, diretor, produtor, professor, palestrante, mentor, tudo de bom. Fernando Klug. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Estou ótimo, estou muito à vontade, porque eu sei que você é uma entrevistadora fantástica e vai tirar de mim tudo que... Olha só, adorei o elogio. Vai ser. Obrigada, querido. Tudo bem? Sim. Mas conta um pouco dessa sua trajetória, que eu sei que você tem uma belíssima trajetória de vida e uma trajetória dentro da expertise do mundo cênico. Seria isso? Do mundo do teatro, das artes cênicas, isso. Né? Conta do audiovisual. Eu sei que você é catarinense também. Sou. Começa por aí, me conta um pouquinho. Então, Vera, é uma história longa. Eu gosto dessa biografia. Conta, meu querido. Você é nascido aonde? Eu sou nascido em Joinville. Joinville. Nascido e criado até os 17 anos. A família do meu pai é de Joinville. Ah, é? Aham. Ah, pois é tudo Catarina. Tudo Catarina, aham. E eu fui fazer psicologia aos 17 lá em Floripa. Aí, aos 17 anos, entrou. E daí vim pra cá. Depois mudei para comunicação social, para jornalismo, para publicidade e propaganda. Que tá tudo meio que ligado, tudo ligado, assim, né? Acabei não exercendo, mas com um pouco da cabeça do publicitário também. Né? E muito da cabeça do joinvilense também. Isso influenciou muito... É a nossa base, né? Sim, tem toda uma cultura, assim, né? Voltada do local. Do local, verdade. Então eu vim de lá, e lá, na época pelo menos, né, Joinville era uma cidade que, na área visual, tinha um ou outro nome de destaque, o Edson... Eu falo o nome de destaque, esqueço, né? O Machado, o Juarez Machado era de Joinville. Ah, sim, mas ele não morava mais lá na época. Sim, estava morando na França. Isso, mas né? o Edson, que era irmão dele. Eu cheguei a fazer um curso de desenho animado lá. Ah, que bacana. Dos cursos que eu fazia. Mas naquela época ele não tinha o Instituto ainda, né? O Instituto nasceu bem depois, né? Bem depois. Isso. Mas Joinville tinha uma vocação um pouco para música, mais música alemã. E um pouco para artes visuais. Mas essa cultura alemã que é bacana, né? De lá, né? Mas na área de teatro, especificamente, nessa área... Ainda não, né? Nada. Naquela época, não. Naquela época, nada. Você está falando da década de... De 19... Não precisa entregar da década de 1900... Eu estou falando da década de... Fala próximo, de 1970 né? Não agora. Tudo. Vamos falar da década de 70 do século 80, passado. para não ficar muito... 70 eu cheguei aqui. 70 até 80, 80 eu já estava aqui daí. Cheguei aqui em 80, Então não tinha nada. A gente tinha um ator lá que era o... E agora eu falo os nomes e não lembro os nomes. Mas eu também, olha, gravar nomes para mim é difícil. Era um ator, Fausto Rocha, que era ator da Tupi, não sei o que, aquela coisa de veio da cidade pequena, ou na época, né? E, bem, eu vim fazer publicidade e nunca tinha visto teatro na minha vida, nada disso. Vi uma vez uma peça em Itajaí, na sua terra, minha terra. Uma peça infantil que eu não gostei. Falei, ai, que chato esse troço de teatro. Mas você foi para uma peça infantil? Não, e era até boa, eu acho, mas eu, na época, a cabeça, né? Cheguei em Curitiba para fazer publicidade e logo encontrei um amigo que fazia teatro no Colégio Estadual do Paraná, que à época era um colégio muito poderoso. O colégio maravilhoso. O colégio era, e também tinha as escolas de teatro, o curso não de teatro. Não tinha o curso de teatro ainda. O que tinha? Quando eu cheguei,
Ele começou naquele ano. Mas o Aloysio Querubim, que era quem criou o Sindicato dos Artistas aqui, no Paraná, e a Luciana, eles tinham o Gruta, que era o Grupo Teatro do Colégio Estadual. E um amigo meu fazia parte do Gruta, um amigo de publicidade, o Nelson. E ele me apresentou ao Aloysio, e ali eles fundaram o sindicato, e ali também, em 80, eles começaram um curso no Colégio Estadual de formação de ator. Eu sou o primeiro ator formado no Paraná. Primeiro ator formado em, assim, com curso. O que não quer dizer nada, absolutamente. Mas sou o primeiro ator formado. Tinha o curso do Guaíra na época, que era um curso de 3 anos, mas ele não era legalizado como era um grande, muita gente se formou nesse curso. E o estadual começou um curso mas lá. Mas como não era legalizado assim? Ele tinha 3 anos de formação, mas era não informal. Não era formalizado. Pois é, ele não era reconhecido. Reconhecido. É isso que eu quero falar. Tá. E o Aloysio lá fez um curso no estadual que era reconhecido porque tinha um nível médio, era uma espécie de pós-médio também. Eu fiz essa parte do pós-médio, só as disciplinas de teatro. Que bacana isso. E ali eu comecei a fazer teatro amador no mesmo momento, quando eu cheguei. Comecei a ver teatro. Eu ia ao Guairão, ia ao Guairinha, ficava lá na frente. Um dia eu me fingi de repórter com um amigo para entrevistar um pessoal da Tupi na época. Era uma emoção, assim. E tinha grandes espetáculos, eu ia tudo, fazia tudo recurso. Da Tupi lá de São Paulo? Tinha... A TV Tupi, porque ainda a TV Tupi era poderosa ainda. Em São Paulo. Em 1980 ainda estava acontecendo ali, né? Sim, mas tinha aqui em Curitiba? Não, é que os atores vieram para uma peça no Guairão, sim. como sempre vem, né? E naquele tempo, quando vinha um ator de televisão, era, né? Bem, ainda mas era muito mais, né? Sim, sim. Então eu entrevistei os atores, fingi que era bacana. Repórter universitário. E aí comecei a fazer teatro, né? É que você tinha feito publicidade, propaganda. Estava fazendo, Estava dentro dessa área. Estava dentro, Aí eu comecei a fazer de tudo quanto é curso, comecei a fazer peça. Fiz 3 espetáculos que não deram certo, Vera. Eu falei, vou desistir, não é para mim. Mas até que o quarto espetáculo... Você como ator? Como ator. É porque era o que... Mas tinha um professor, quem era? Não tinha, era teatro amador. Teatro amador. Entre 1980 e 1980, a década de 80 praticamente foi o movimento de teatro amador mais intenso da história do Paraná. Nós tínhamos a Federação de Teatro Amador, tinha 45 grupos de teatro amador em Curitiba, que era muita gente. E não tinha um mais preparado, um ator mais preparado para ser meio que o diretor ali? Não. Cada grupo tinha o seu jeito. Tinha grupos que não tinha diretor, tinha grupos que... O Lineu Portela, diretor de um grupo que ligado à UCP, na época, que era católica, que não era pontifícia ainda. Então tinha alguns diretores, mas não tinha. Professor de teatro não existia. Essa coisa de professor de teatro, assim, cursos de teatro informais, não existia. Então a gente fazia o meu grupo. Eu me reuni com o filho do Zé Maria Santos, que era um grande ator na época, o Zé Mauro, e esse meu amigo, Nelson, e a gente inventou o grupo. E aí fizemos peça. E começou o grupo, uma trilogia. Vocês 3 aí foram. Que Vambora. Bacana. E aí, nesse momento, era um momento muito forte do teatro, do cinema. Tinha muita gente de cinema em Curitiba que começou por ali também. Acho que foi um tempo assim que muita coisa bacana aconteceu nessa década de 80, né? Muita coisa, nossa. Eu não peguei isso aqui em Curitiba, porque eu fui para São Paulo em 76. E por isso que lá eu fiz curso de teatro, trabalhei na Tupi, fiz aquele curso do Macunaíma lá, né? Não a peça de teatro Macunaíma, mas a escola, né? Do grupo que não é do Antunes. Do Silvio Zilber e do outro lá, que eu não lembro o nome dele agora. Aliás, um ator bastante conhecido. Então eu não peguei essa efervescência de Curitibas, que foi assim um tempo maravilhoso. Tínhamos 3 cinemas públicos, tinha a Cinemateca, o Cine Hits, o Cine Luz, o Cine Groff, que tinha sessões toda sexta-noite, sábado, domingo, sessões à meia-noite. Eu ia a todas as sessões. E hoje não tem mais isso, meia-noite, até restaurante, não né? Tem, gente quer sair à noite para comer alguma coisa, cadê? Até depois os restaurantes... Pandemia, né, que abriam de madrugada e de repente não abrem mais. Não abre mais. E os grupos de teatro, as apresentações também, que tinham alguns, né, que eu acho que iam noite, né, até 1h da manhã, não tem mais. Não, o curitibano parece que não sai mais depois das 10. Né? Mudou bastante. Eu acho que mudou por causa da pandemia, né? Teve uma... Muito.
Curitiba já um nunca freio, foi. vamos dizer assim, né? Com os cuidados e É. tudo mais. Curitiba nunca foi uma cidade que passa da meia-noite. Aham. Nunca foi. Nunca foi. Curitiba tem essa parte, entre aspas, provinciana, mais Sim. interior. Aham. Então nunca foi assim muito longe. Mas, como você falou, da pandemia Sim, para a cá, pandemia, né? mudou o hábito Mudou mesmo. bastante, né? É. Mas eu acredito que esse movimento, em algum momento, ele retoma, né? Porque as pessoas sentem falta de sair à noite, né? É. Não quer ir para um restaurante às 8 da noite para voltar às 10, 11 horas, que Exatamente. fecha às 10, fecha às 11. É. Você quer sair de casa para comer às 10 horas da noite. E como é que fica? É. Né? É, Mas me conta mais, então. Daí Bom, você ficou, aí eu tô tão curiosa eu vou seguir a com trajetória, isso. assim, vou ser mais ou menos rápido. Não, fique tranquilo, e temos Com bastante a tempo trajetória. ainda. Ai, que bom. Mas conta um pouco. Então, daí eu comecei a fazer adoro essa cinema também. trajetória. Aham. Você Eu foi comecei- pro cinema também? Sim, comecei. A gente fazia cinema, a gente fazia teatro. No teatro amador a gente fazia de tudo. Fazia iluminação, fazia sonoplastia, fazia cenografia, fazia produção, a gente fazia tudo. No fundo, não deixou de ser uma grande escola, né? Uma Porque grande escola. aprendeu tudo, É. né? E eu estreiei no Teatro de Bolso da Praça Rui Barbosa, Olha. que não era o teatro onde os atores mais antigos tinham um teatro de bolso antes. É um teatro da década de 80. Não tinha nada no teatro, assim, só o teatro. Eu lembro que a sonoplastia era feita com um gravador cassete. Olha, Pense, sai um daquele gravador tempo. cassete. Não tinha caixa de som. Ai, ai, ai. A iluminação eram 4 refletores. E eu estreiei A Próxima Vítima, eu era mordomo assassino. Olha É. só, você já escolheu até o papel. Não, era o papel que tinha lá, É. E aí foi um sucesso, assim, Que bacana. relativamente para a época, Sim. né? E aí me empolguei. Pra época e do jeito improvisado que era, realmente foi um sucesso, Foi, né? foi. Que bacana. E naquela época a gente saía de um teatro e ia para o Mini Guaíra. Daqui a 3 semanas a gente podia ir para o Mini Guaíra. Aham. Tinha espaço, Que não paixão tinha pelo tanta gente teatro. fazendo. Aham. Então fazia temporada aqui e ali. E daí foi. A gente teve muito sucesso com esse grupo, chamava Acto Vivo. Como é que chama? Acto Vivo de teatro. Acto Vivo. Acto Vivo. Segundo meu amigo, ele era o vivo, eu era o acto. Olha eu só. era o acto. Amigos. Amigos, E aí, foi à frente, na década de... Você fala, em 80, a gente fez muita coisa. Sim. Dirigi show musical do Carlos Careca, que também é alguém... Ele é de Canoinhas, ele é Catarina, mas também catarinense. filho de Curitiba também. E depois foi para São Paulo e está lá até hoje. Então, dirigi alguns shows, trabalhei com corais, dirigindo... Fazia muitas coisas, né? Fazia muitas eu coisas. sei que você é multifacetado. Multiuso. Uma coisa interessante que você falou agora, e que eu lembro que num outro momento a gente já conversou sobre isso, sobre essa questão da voz. Né? Porque você prepara os atores também nessa outra expertise, assim, né? Que conta um pouco disso, como é que funciona, né? Para o nosso público que está nos assistindo conhecer um pouco mais, né? Dessa atividade maravilhosa que é o teatro e que o Fernando conhece tão bem. Conta um pouco, meu querido. Então, do teatro, eu também fazia locuções, fazia comerciais de televisão, fazia filmes. Então, como fazia locuções e às vezes eu fiz radioteatro também. Radioteatro, que bacana. Estilo antigo do radioteatro. Ai, que coisa. Um cara chamado Antônio Carlos Falati, que está em São Paulo. Você sabe que eu acho que o meu nome, Vera Lúcia, se eu não me engano, eu tenho a impressão, minha mãe me contou isso, que era de uma novelinha de rádio. Uma radionovela. Esse é radioteatro, né? É? Ou não? Aham. Que ela ouvia, porque antigamente, na época dela, era só isso, né? Não tinha TV, era rádio. Poderoso, rádio era poderoso. Eu tenho a impressão que ela ouvia essa historinha que tinha no rádio ali, que tinha uma personagem que ela gostava muito, chamava Vera Lúcia. E ela deu o nome. Olha só que bacana. E no radioteatro, esse radioteatro mais antigo era muito voltado ao melodrama. Então, como meio que novelas mexicanas hoje seria, né? Aquelas novelas mexicanas. Então, as interpretações eram exageradas, assim, né? Então, Vera Lúcia, eu amo você. Estou aqui para falar que te amo. Você. Era assim, era muito divertido fazer isso. Que bacana. E também eu participei de um trabalho de Lendas do Paraná gravados em áudio. É um estúdio que fez
um trabalho, uma colega nossa, um trabalho com 40 e poucas lendas do Paraná, e a gente fazia a interpretação das lendas, né, em áudio, né? Então eram muitas vozes. Eu sempre gostei de fazer vozes diferentes, né? De ator, né? Sim, A gente gosta. E falando em vozes, é aí Falando em onde voz, você entra como ator cuidando da voz Então. e locutor com essa voz maravilhosa que você muito obrigado. tem. Muito obrigado, Vera. Você então também começou a preparar o... Então, isso é muito mais recente. Isso eu vou pular toda a parte de teatro e cinema, então, e vamos daí chegar daí depois você volta na lá. década passada, em que eu comecei. Eu já dava muita aula, muito curso, já tinha ido para vários lugares. E a parte de. Sempre interessado pela parte de voz, mas eu comecei a dar um curso para cantores. Opa! Minha mãe cantava, Sua mãe cantava? mas não na igreja. Na igreja. Mas cantava muito bem. E eu era afinado, não sabia. Aliás, grandes cantoras nasceram da igreja, do palco da igreja, do púlpito da igreja. E aí eu fui fazer um trabalho na oficina de música de Curitiba, chamado Interpretação para Cantores, com um cantor bastante conhecido aí no Brasil, né? Que eu não vou lembrar o nome, eu já lembro o nome dele. Zé Luiz Maziotti. Opa, Zé Luiz Maziotti. Ele deu aquele curso e eu me encantei porque eu gostava muito de usar do teatro, usar dos meus conhecimentos, da literatura, da dramaturgia, da escrita, da voz, do corpo, as coisas do teatro, do ator, para ajudar pessoas em outras áreas. Isso que bacana. é um mote forte para mim. Sempre foi assim. E ali eu não necessariamente preparar uma pessoa para o teatro, mas trazer esse conhecimento, essa postura da voz para a vida. Isso, para a vida e para as suas profissões. Sim, que bacana. Exatamente. Isso. Então, aí você ainda faz isso? Você prepara essas pessoas? Ainda você tem, como é que se chama isso? É uma oficina? Interpretação para cantores. Interpretação? Para cantores. Para cantores. É o termo mais simples, assim, para se entender. E é o nome do curso, né? Eu dei algumas turmas, aí eu parei e fui para outra coisa, parei por um tempo, né? Mas eu trabalhei com cantores aí na parte da interpretação, mas também comecei a fazer um curso, fiz 3 anos de canto erudito. Não para cantar de forma erudita, que eu não quero, não é minha pretensão. Mas para aprender o domínio da voz, para entender melhor os cantores. Sim. Chegar e dar curso de teatro para cantores é legal, claro. Você queria se aprofundar nesse conhecimento. Quando você começa a entender o corpo do cantor, entender como é que ele pensa, como é que ele sente. Que bacana isso. E daí comecei a dar esse curso. Depois comecei a dar curso de oratória. Eu dei um curso ou dois de oratória, 1 ou 2, porque eu sempre ia pulando para lá e para cá, brincando de aprender a dar cursos de forma diferente, aprender com as pessoas. Curso de oratória para advogados, chamava Falando Direito. Legal, né? Falando Direito. Falando Direito, olha. Que também usava da voz, mas usava da oratória. E esse curso também ele pode... você pode estar colocando ele no mercado a qualquer momento? Ou alguma coisa que você fez lá atrás e você não quer retomar? Ou pode? Está retomando se tiver interesse. Tudo isso estou pensando em retomar. Está retomando, tá. Aos poucos. Sim. Mas não retomando como quem vai dar um curso de oratória. Porque às vezes o curso de oratória, você vai competir, entre aspas, num mercado em que as pessoas são especialistas em oratória. Sim. Eu não quero ser especialista em oratória. Sim. Trazendo com essa leitura do teatro, né? Oratória essa teatral. soltura, vamos dizer assim, né? Dando às pessoas essa oratória a partir do teatro, a partir do que eu conheço do ator, a partir do que eu conheço do não ator. Sim. E na parte de música, a mesma coisa. Na parte de canto, a mesma coisa. Eu não pretendo ser cantor. Eu canto um pouquinho, mas... Você canta? Não, um pouquinho só. E é um pouquinho mesmo. Daí, um não, pouquinho. canta, Você canta daí e vou você cantar uma encanta. Que bacana. Esse era o lema do curso. Que bacana. É não só cantar, como encantar. Encantar, isso. Que legal isso. Então, a parte de voz, aí eu comecei a pensar num projeto, porque recentemente eu tive que fechar o leque, porque eu dava curso assim, de muita coisa. Falei, não vai dar mais.
Não dá mais jeito. Para onde é que Falta eu vou tempo agora? daí, né? É. E aí energia, porque... E direção, né? E direção, foco, né? Porque É. muitas atividades. E a gente ficando um pouco mais velho e vai pensando assim, o que eu posso dar de curso que eu tenho... Você adquiriu tanta sabedoria durante Isso. o longo da sua vida, né? Isso, e vou ter prazer em Sim. passar o tempo da minha vida... Que bacana. Com prazer Levando fazendo isso. esse conhecimento, né? Então, eu resolvi criar um curso, ele não está assim, totalmente criado, mas um curso que vai abordar a voz. Assim, é a partir da voz, não que não tenha corpo. Tá, mas você já tem esse formato, né? Você quer... Tá. Eu tenho um formato. Que ele vai trabalhar com a voz no radioteatro, a voz no podcast, a voz no audiobook, a voz no... A voz para o advogado que precisa uma voz para o jornalista, que é mais básico, esse é mais fácil de trabalhar. A voz para o cantor, no sentido da voz expressiva. Perfeito. Não necessariamente a voz técnica, Sim. também um pouquinho, mas a voz expressiva. A voz como o que passa na alma. A voz com o movimento do corpo, né? Isso. Porque... como comunicação. Como comunicação, sim, bacana. Porque na comunicação tem uma coisa bem legal, Vera, que e para o ator isso é muito importante. Mas eu sinto tanto, eu sinto emoções, eu tenho ideias, Sim. mas a ideia que você passa a partir daqui, é a ideia que está lá dentro? Sim. Como ela chega no outro. Né? Perfeito, tem um isso. teórico dos atores que fala o que interessa, o que existe, é o que chega aos ouvidos, aos olhos. O que está aqui dentro não interessa. A percepção que o outro tem do que está vendo, né? Isso, o que você consegue expressar. Expressar, exatamente. Então, a voz a partir disso. E também a liberdade da voz, né? Você encontrar a tua voz. Isso é maravilhoso, né? Não. Você tem uma voz muito boa, né? Você sabe disso. Eu tenho uma voz boa? A tua voz, ela vem carregada Eu de queria ser espontaneidade. cantora, sabia? Não é? Eu não. É que nem eu? Não canto nem no banheiro. nem cantarolo na cozinha. Nada. Você veja só. Se fizer o curso, vai cantarolar. Pois, acho que eu vou fazer um curso com você. Olha só. Mas você sabe que você podia dar esse curso lá no Instituto, né? Olha, casa, que maravilha. Vamos combinar. Eu pensei em você, sim. Eu pensei nisso. Que legal. Isso seria uma continuidade. A ideia seriam módulos separados para quem procura só aquele tipo de módulo, mas para quem quiser, vai embarcando na voz. Ai, que bacana isso. E contação de histórias. Sim, que isso tem é também a voz como veículo, muitas vezes. Esse é o meu veículo. E tem toda a expressão, né? De você estar contando a história, toda a emoção. Ai, que legal isso. A escutatória. Olha só, isso é maravilhoso. A escutatória. Que as pessoas, né, quase não sabem escutar o outro, ouvir o outro, né? E muita gente que acha que não sabe cantar, Vera, é porque não escuta. Se escutar música, vai saber que é afinado. A pessoa não escuta, fala, eu não sou desafinado. Aí eu faço o teste, cante parabéns a você. Cante uma música que você conhece, geralmente a pessoa é afinada. Ai, quero fazer esse teste com você. Olha só, eu toda fazer agora com você. Não, querendo fazer um teste. Quero fazer um teste com você lá no ICASA, no Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes. Você vai fazer umas oficinas bacanas. Eu conheci o local. O espaço lá. Você gostou? Vera. Ai, que gostar? Maravilha. Que bom que você central, gostou. é lindo. E é tão bom central, né? Eu não lembro quem comentou comigo, uma pessoa conhecida, minha amiga, falou, ai, Vera, você foi para um lugar tão longe, né? Daí fiquei pensando assim, mas longe do ponto de vista de quem, né? Da onde a pessoa está, onde a pessoa mora, onde a pessoa tem o seu comércio, né? Eu acho que é um lugar tão central, ao lado do Shopping Miller, 2,5 quarteirões. Fácil de estacionar. 2,5 quarteirões. Tem bom. 2 estacionamentos, um em frente e outro ao lado. Olha que facilidades. Né? Gente, tá parecendo propaganda isso, né? Mais fácil. Mas não é. Não é propaganda. É de verdade, gente. Não, é muito legal. É um espaço bem bacana. E a gente tá com a exposição da Frida. Vocês precisam passar lá. Frida Visita Curitiba. 28 obras. Parte do acervo, né? Porque a gente tem um acervo, um dos maiores da América Latina, né? Mais de 300 obras a gente tem. Incrível. Estamos atrás de 1.000. Artistas, por favor, pinte suas Fridas. E doem, né? Para o acervo do Museu Mufic. Museu em homenagem a Frida Kahlo. Em Curitiba, nos aguarde.
Bacana, né? Bacana, bacana. Olha, tem tanta E o Icasa vai ter obra outros cursos linda. também? Vários cursos, vários. Vai ter... O teu de teatro. Você vai entrar com teatro. Bora. Atuação, né? Atuação é teatro e atuação, eu falo porque Por que não é você só em fala? teatro. Não é só em teatro. Atuação é em cinema, é em audiovisual. Falar o termo audiovisual que é melhor, é mais abrangente. Atuação em audiovisual, atuação em contação de histórias, atuação em poemas, sim. em quem declama. Atuação ela Escuta, mais... o nosso sarau literário vai sair daí, então, né? Ah, é? Vamos fazer? Mas claro, Opa! acabou de sair. Acabou de sair. Fechamos, então. Muito Nosso bom. sarau literário. Tem muita sim. gente, Vera, que gosta de declamar. Eu falo declamar, o termo declamar às vezes é tido como assim, falseado, representar, mas é declamar o seu poema. Você quer falar a sua poesia? Ou a obra de outro, um trecho de Sim, ou de literatura que não outro, é sim. poema, e quer falar para os amigos, ou quer falar bem. Sim. E não é para se apresentar em algum lugar, quer fazer... Ou se quiser também, por que não porque se apresentar, porque né? não, é. Em algum lugar, reunir um grupo de amigos, né? E trazer os seus poemas ou de outros artistas, exatamente. escritores, poetas, né? E quem fala bem poema, quem fala bem uma obra literária, não necessariamente poema, mas um conto, quem fala bem vai falar bem em tudo. Aprende a falar bem em todas as mídias, para qualquer coisa. Olha, que fantástico isso. É interessante, né? E tem vários estilos de como falar. Sim. Né? Bacana isso. Mas, meu querido, falando agora, voltando um pouquinho, né, que a gente falou dessa parte da atuação e essa questão da voz, né, que eu sou fascinada por essa questão da voz, assim, a voz como postura, né? Porque você estava falando, quando as pessoas dão esses cursos por aí, que tem diversos, né, cursos de oratória, eu não sei, eu nunca fiz, não sei. Mas eu tenho a impressão que o professor que dá isso, ele não é uma pessoa do teatro. Ele é de um outro segmento, né? E quem é da área do teatro, e a gente sabe, né? Eu vim dessa área também, fiz cursos e trabalhei um pouquinho, bem no comecinho, como você precisa ser uma pessoa solta. O que eu chamo de livre, leve e solta, né? Não pode ter nenhum gesso, nenhuma rigidez, né? E só cuidar da voz com postura, né? Uma voz equilibrada, mas ficar com o corpo meio engessado, eu acho que não está comunicando bem, né? É ruim. Quanto mais você está solto, mais o espelho da plateia se solta. Que bacana. A plateia é teu espelho. É teu espelho, é teu Se você reflexo. a sim. gente aprende isso no teatro. Quando o ator está nervoso, a atriz está nervosa e o público sente, o público fica nervoso. Olha Quanto só. mais o ator está seguro, Sim. o público gosta, embarca na viagem. E com o orador é a mesma coisa. Sim. E para ficar seguro, eu acho, primeiro você precisa descobrir como que é o teu jeito de oratória. Que às vezes existem cursos que eles dão fórmulas de como fazer. É melhor você propiciar que a pessoa vai descobrindo o seu mecanismo, o seu jeito. Tem gente que fala demais com os braços. Ah, mas eu falo demais com os braços. Não é necessariamente Eu até isso. parece que eu sou italiana e não tenho nada de italiana e me movimento, me gesticulo o tempo todo, que engraçado, né? Se os gestos são limpos como gestos, Sim. não há o menor problema. Então, às vezes, essa história de o menos é mais Sim. deixa as pessoas contidas. Contidas, Claro que é legal, não, mas contidas nem sempre. não é legal. Contido, o menos é mais pode ser legal, mas o contido não é. Você O tem contido, razão. né? Concorda? Concordo O plenamente. contido não é legal, né? Eu penso assim, eu sempre acho que tem que deixar as pessoas descontraídas. Tem pessoas que não riem. Aham. Que não riem. Tem cantores que não riem, que não sorriem. Como assim? Não Cantam gostam, seriamente. né? Não conseguem sorrir. Pessoas que não conseguem sorrir. Sabe o que eu falava para eles? Assim, para esses? Não precisa. Não precisa. Sorrir com a voz, com os olhos? Não. Se você sorrir uma vezinha ou duas na sua palestra, vai ser um arco-íris para as pessoas. Não é o tempo todo, um ou dois. Então a gente incentiva a uma ou duas vezes. Não tem que ficar sorrindo.
Não tem uma... Cada tipo de personalidade vai dar vai ter uma oratória diferente, como vai ter um canto diferente, como vai ter... A personalidade de cada um, né? Que vai se manifestando. A autenticidade. Né? Autenticidade no seu protagonismo. Né? Mas como você disse, a voz, só a voz Sim. já é um mecanismo. A voz é poderosa, A voz né? é poderosa. A voz Me lembro até de uma passagem bíblica que fala do princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uau. Deus no sentido do poder da voz, da palavra, né? Que coisa linda, né? Eu acho fantástico isso. Até hoje, a palavra é... Tanto que o O rádio está aí até hoje. Eu sou Mudou tudo, mas o apaixonada rádio por rádio. continua. O áudio continua muito poderoso. Você gosta muito de rádio também? Adoro. Gente, vamos montar um rádio stream lá no Icasa? Vamos fazer? Ai, vai ter tanta coisa pra gente fazer. Aí eu lá. já fico assustado. Ai, não. Eu sei fazer Não, algumas coisas só. arruma, Mas vamos Você montar. arruma um tempinho. Eu sou apaixonada por rádio também. Meu querido, mas conta mais um pouco agora dessa outra parte, né? Dessa sua trajetória também como diretor de teatro. Eu sei, num outro momento conversamos sobre isso, que você tem uma escola sua de teatro. Como eu poderia trazer isso para o nosso público assim? Um jeito seu, todo seu, a partir dos seus estudos, dos seus aperfeiçoamentos, do seu conhecimento, você vem ao longo do tempo desenvolvendo isso. E eu sei que tem grandes projetos por aí. Conta. Tem, esse é o outro projeto, junto com a voz, é outro projeto. Porque é natural que uma pessoa que tenha muita experiência, eu tenho 45 anos já como professor, como ator, como diretor, né, eu já dirigi... É uma longa trajetória. Uns 80 espetáculos dirigidos, é muita coisa. Que maravilha. Muito curso, muita gente. Enfim, isso não me torna ótimo ou menos, ou mais... Mas, enfim, é uma experiência, né? Te torna maravilhoso. Obrigado. Com toda essa experiência, né? E eu fiz muito curso. Eu fiz muito curso com muita gente. Então, às vezes, fala assim, não, mas é o curso de fulano. Não, é a minha visão do mundo sobre os ombros de outros, né? Ai, que coisa linda isso. Sempre a opinião da gente isso, né? Sim. E eu fui descobrindo muita coisa, também nas minhas experiências práticas. Eu sempre fui muito criativo. Como característica, não estou dizendo que é uma vantagem, mas como característica. Autoral, né? Isso, Sim. Autoral. Existem professores e orientadores, na minha área, por exemplo, que sempre dão o mesmo tipo de curso. Para eles funciona. E a característica da pessoa, ela mantém o mesmo tipo de coisa, ou ela gosta de dar um curso à base de Grotowski, à base de Stanislavski, à base de um autor de uma forma X. É assim. Eu nunca consegui isso. Todo curso que eu dava, e a partir de 1980, já quando eu dirigi o grupo de teatro da Universidade Federal, eu tinha esse trabalho de... Eu inventava exercícios. Que fantástico. Eu ia inventando isso. junto com o grupo, ia inventando. Você criou um método seu. A gente vai criando Você uma forma. Um método seu. Vai criando. Né? Todo professor cria, mas Sim. para mim assim sempre foi muito. De um curso para outro, você falava assim, Fernando, você vai dar aquele curso aí para gente agora? Peraí, Vera, eu tenho que refazer agora inteiro, eu falava. E ainda falo um pouquinho disso. Sim. Eu preciso, porque eu sempre estou reinventando. Então assim, no momento eu falei, poxa, o momento é há pouco tempo. Eu falei, peraí, eu nunca tinha pensado em dar um curso. Falavam para mim, Fernando, você tinha que ter uma escola tua. Sim. Que eu nunca quis ter uma escola. Porque eu começava e ia até o segundo módulo, o terceiro, e enjoava daquilo, e eu já estava com outro grupo, com outra forma, com outra coisa. Então nunca, eu fui muito sempre, eu te falei quando a gente conversou, eu sou muito horizontal. Sim. Horizontal é aquele pedra que muito rola, não cria limo, mas ela vai em tudo. Vai, aprende tudo, É. conhece e pratica, Exato. né? Exercita tudo isso, É. mas depois você acabava se cansando um pouco. Pelo lado criativo, eu estava procurando, daí fui procurar cantores, fui procurar... criativo, né? Eu procuro outros desafios. E também eu vou conhecendo.
Sim. conhecendo outras áreas e podendo ajudar. O meu objetivo sempre foi, eu não sabia isso no passado, há pouco tempo descobri Ai, que bacana. aquelas redescobertas da vida, né? Sim, a gente vai, né, Vai amadurecendo, amadurecendo e né? revendo. Isso. Eu descobri, E a eu falava vida, assim, é engraçado essa questão da maturidade, né, Fernando? A vida vai nos proporcionando, né, vai nos mostrando coisas, né, que quando mais jovens nós não percebíamos, não enxergava. né? E a É. gente até, quando jovem se acha tão inteligente, acha que vê tudo, todo jovem é assim, né? É. E todos nós, né, já passamos por essa fase. Mas depois de uma certa idade, uma certa fase da vida de maturidade, você começa a se perceber com umas qualidades que talvez, puxa, mas eu nem sabia que isso aqui poderia, né? Que bacana, isso, não tem essa questão? São revisões que acontecem, né? Isso, que engraçado, eu acho fantástico isso. Fantástico, é. E por exemplo, quando eu tinha 25 anos, que eu já era o todo-poderoso professor de teatro, era bem conhecido. Ai, aqui, que né? maravilha. E, Isso já aqui em Curitiba. É, aqui. E porque eu era o cara que dava os cursos, o fora da lei. Eu não dava curso em escolas, eu dava os meus cursos. Tinha as escolas de teatro que foram surgindo depois da década de 90, porque não existia antes. E eu continuava dando os meus cursos e não fazia uma escola. Bom... Mas agora acho que está na hora. Então, naquela época, eu vejo vídeos, porque eu gravava às vezes vídeos de aula, eu era tão poderoso. Eu falava as coisas assim como quem sabia, nossa. Depois falei assim, meu Deus, não sabia nada e estava falando desse jeito. Então, é intuitivo, né? E é da idade, né? Sim. E essa revisão, então, me fez perceber e querer dizer agora assim, peraí, eu tenho uma forma que eu gosto de teatro. Não é a certa, não é errada, não é nada disso. Eu tenho algo que me interessa, que agora seria o meu teatro a partir dos mestres que me interessam. Sim, né? Que bacana isso. Então, muitos mestres não me interessam, acho fantásticos. Sim. Mas não me interessa Stanislavski, me interessa Brecht, Peter Brook, são alguns que me interessam. Mas e aí é que é a diferença, eu comecei a partir de uma ideia, eu falei, peraí, tem algo no meu trabalho que é dos meus cursos e que é com quem eu aprendi e é algo novo que é o seguinte. Cadê o teatro que era feito, como dizia Paulo Autran, em que o ator construía um personagem fora de si? Construía e atrás de construir esse personagem tinha como é que é esqueci a palavra, mas enfim, não a humildade. A humildade de ator, de dizer assim, estou construindo algo novo e me arriscando. E não me repetindo os meus próprios clichês. Sim, olha que bacana. É uma descoberta também, Isso. né? E eu peguei ainda o tempo em que os atores estudavam muito a voz, personagens diferentes, vozes diferentes, jeitos de corpo. E eu, como ator, nunca me permiti ser como eu sou. Falei, o personagem não sou eu. O personagem é outro, é uma criatura diferente de mim. Como é que pode ter o meu gesto? Como a gente usa uma expressão assim, é uma entidade outra, né? Uma persona outra, né? Exato. Não, né? A figura do ator, vamos dizer assim, né? Uma outra alma habitando aquele corpo. Exatamente. Eu gosto muito disso. E é aquele corpo, é um Sim. outro corpo. E eu comecei a pensar uma coisa assim, até porque de uns 10, não vou precisar de 15 anos para cá, eu lembro que assim, a minha análise é que o teatro, outras artes também, mas o teatro tem se tornado, acho que o mundo tem se tornado muito eu. Daí que surgiram esses influencers todos, né? Todos, que cada um acha que tem tudo e você sucesso, e sempre eu. Eu lembro que os propagandas em comercial de televisão, os atores interpretavam. E daí para fazer a propaganda do comercial, sim, né? Os locutores tinham vozes. Aí começou a ser aceito, o que tem a sua parte muito boa, a voz natural de cada um. E daí, a partir de Big Brother, começou a se interessar muito pela vida pessoal
por espiar a vida pessoal. E as pessoas começaram Os voyeur, né? Então hoje nas redes sociais o que mais tem, o que é? As pessoas exibindo sua vida pessoal, dizendo como foi seu dia, gravando, é tudo muito tudo bem. Mas na parte de atuação também me parece que começou a acontecer um pouco disso. Os atores refletirem muito a si mesmos ao fazerem teatro. Parece que a personalidade do ator ficou muito acima da construção de personagem. Assim como e é uma posição minha, Sim. o teatro se tornou um tanto chato nos últimos tempos. Eu não estou falando do teatro como um todo, Sim, todo, sim. mas ele se tornou muito discursivo. Um teatro que fala muitas frases, dá muito discurso sobre coisas. Quando antes eu sentia que tinha muitos espetáculos que não precisavam dar o discurso. A própria cena fazia você questionar várias coisas, não precisava um discurso sobre isso. Então acho que ficou muito discursivo, ficou muito... e muito ego usa para expressar aquilo que pensa do mundo, aquilo que vê e expressar a si próprio. É mais ou menos por aí. Não vou continuar com isso porque teria que falar muito mais para ser claro. Posso não ter sido claro com o que eu falei. Não estou desvalorizando. Não, mas eu entendi bastante. Quem gosta de teatro, né, e frequenta tudo, com certeza está. E muita gente não vai frequentar teatro porque quando vai assistir não vê mais uma história, não vê mais um... Importante você estar trazendo a sua percepção. Minha percepção. Como você... como experiência de teatro, né? Você não está trazendo uma percepção leiga. Né? Você está trazendo de uma carreira de 45 anos. Respeitar, olha só, quantos anos, né? Mas então, para finalizar e responder isso que você perguntou para mim, eu também vi o teatro muito em escolas também de teatro, muitas vezes voltado à autoexpressão, que é maravilhoso. Deixa eu tirar essa palavra, porque eu não gosto das palavras muito fortes, que é muito bom. A autoexpressão. O teatro tem muitas coisas, muitas ferramentas que servem a muita coisa. O teatro como terapêutico, terapêutico, mas não terapia, não claro. Terapia, né? Mas tem até uma história que fala assim, né? Quem faz teatro mesmo, fez o curso de teatro e atua como profissional da área, né, como ator, diz que nem precisa fazer psicanálise, né? Porque ali você está se revendo, né, e fazendo a sua como é que chama? Profilaxia da mente, da alma, do corpo. O tempo todo você está se percebendo, se revendo, né? Principalmente quando você constrói personagens mesmo. Sim, você se confronta com o personagem. Você se pergunta quem você é também quando pergunta quem ele é. Sim. Bom, bacana isso. Aí eu sinto que assim, eu não estou mais no momento da minha vida, já estive, em que eu gostaria de criar, que os atores que trabalhassem comigo criassem personagens a partir de si. Agora volta, então? Ou você não gostaria? Não, eu não gostaria de fazer isso agora. Você não gostaria, tá. Sim, tem toda a parte de autoinvestigação, com certeza. Mas o importante no teatro, para mim, é o outro. Isso eu vou com o Maurice Béjart, o coreógrafo, que falou, que tem um livro chamado Um Instante na Vida do Outro. E a ideia do outro, que o Paulo Autran também fala, que muitos atores falavam disso e até falam, assim, eu uso do meu corpo, uso da minha voz, uso de mim para falar de outros para outros. Então, o Oishi Oida, se é assim que fala, um ator japonês que trabalhava com Peter Brook, ele fala algo sobre assim, que você não deve ser reconhecível em cena. É o outro que está ali. Se a gente é reconhecível, se vê em a gente, não é o personagem. De forma alguma, interpretar o outro para o outro. Vamos reduzir nisso. Bacana, interessante, é isso mesmo. E eu mesmo, comecei a perceber, como muitos imitadores, e daí eu comecei também a brincar de imitação um tempo atrás, mas muitos imitadores, que às vezes imitador não é bem visto, imitador não é criativo, imitador... Muitos imitadores, como é que eles conseguem? Comecei a perceber como é que o imitador ele consegue fazer o outro assim. E muitos imitadores são criativos. Eles pegam a base do outro e criam em cima. Como é que eles conseguem criar figuras tão verdadeiras também?
será que esse não pode ser Não um só a caminho? imitação da voz, que também Lido tem com isso, tudo. mas toda uma expressão gestual, né? Porque de alguma uma forma eles postura. captam aquele personagem, aquela Sim. pessoa que eles imitam. Então, eu falei, será que esse não pode ser um caminho também que me ajude nessa forma de teatro, de fora para dentro? Também, olha, uma possibilidade, É né? um teatro onde eu quero ensinar ou pesquisar com as pessoas como é que a gente constrói algo de fora para dentro também, a partir do outro. O outro é a coisa mais importante para mim, não eu. Eu não sou importante. O que importa é o outro. Muita gente começou que a fazer lindo teatro. isso, hein? É. Vai profundo. Muita né? gente É começou a fazer bacana. teatro na vida por isso, para interpretar o outro. Ter uma outra sensibilidade para perceber o outro, né? Então é dentro disso É que você eu. percebendo o outro que você vai interpretar o Exatamente. outro, né? E dentro disso que eu também é dos tópicos, né, desse novo trabalho que eu pretendo desenvolver, que seria o Teatro Fernando Klug, mas enfim, né? Não, mas a claro, forma seria o de teatro, sim, como eu Fernando vejo, Klug. né? Então, Sim, que é bacana isso. isso, você está trazendo isso. E também trabalhar com os poderes do ator, né? Que é esse poder de chegar ao outro. O que interessa é o que está entre mim e você. É daqui para aparecer o psicanálise agora, né? Mas, que bacana. É o que sai daqui e chega aí. É aí que está a arte. Porque daí o que você faz com isso e como você vê, é contigo, não tem como... Mas pelo a menos gente não tem o controle não tem, daí, graças né? a Deus não tem, né? Isso mesmo. É. Mas, Fernando, quanta história bacana. Que bom, sabia, estar ouvindo você. A gente faz uma viagem no tempo. Estou te ouvindo e voltando para os meus tempos jovem, assim, quando eu fiz teatro lá em São Paulo. Conhecendo você um pouco mais, nos conhecemos faz pouco tempo, né? Pouco tempo. E parece que já somos amigos há tanto tempo, É né? verdade, é verdade. Gosto muito de você. Ai, que bacana. E, aliás, eu não poderia deixar de falar. Quem nos apresentou? Ju Foi Ju Leardini, um outro grande Abraço, querido Ju. amigo também de teatro. E né? uma pessoa também que faz tudo. Que faz tudo, exatamente. Ela é bem horizontal também. Bastante, né? Ju, um Ju amigo faz muito tudo. querido. Cinema. Ele Filosofia. Filosofia. Aliás, está dando os modos de filosofia lá no Icasa. Aproveitar para falar, né, do vinho filosófico com o nosso amigo querido, diretor de teatro, filósofo, Ju Leardini, dia 18 desse mês agora, de outubro. Um coquetel de queijos e vinhos e o vinho filosófico. Estarei lá. Estarei lá. Conto com e ele a vai sua abordar presença. um tema filosófico. Sim, o elogio da loucura. De Erasmo de Do Roterdã. Erasmo de Roterdã. Nossa, Isso, que olha que bacana, maravilha. que Esse bacana. pódio, do começo do 1500, 1509, De lá, 1511, olha só. por aí. Gente, E como as coisas continuam, coisa né? maravilhosa. Nas profundezas de nós. Nas profundezas é tudo igual. É impressionante. Não deixem de participar. Faça a sua reserva antecipada, porque são poucos lugares. Como é que faz a Com reserva? performance e tudo, viu? Porque o nosso querido amigo filósofo, ator, ele também faz uma performance. São 2 horas, das 20 às 22 horas. Bem bacana, dia 18 desse mês de outubro. Lá no Icasa, no Espaço de Arte e Cultura, que eu chamo Casa Azul de Frida, né? Na Rua Presidente Carlos Cavalcante, 624, no centro de Curitiba. E aproveitar para conhecer a casa. gente, Aproveitar para conhecer, né? Que é bem bacaninho o espaço lá. Vocês vão gostar. Icasa. Casarão bacana, Casarão né? lindo. Patrimônio tombado ali, bem bacaninho. Eu queria te falar, posso ainda dar tempo de falar uma coisinha? Sim, temos aí uns minutinhos. Um minutinho. Eu provavelmente darei ainda esse ano um curso de mais ou menos 8 encontros. 2 cursos. Sim. São exercícios de teatro para quem quer conhecer teatro. Que bacana. Então, Sim. eu dou conforme o grupo vai pedindo, eu vou pedindo no sentido de eu percebendo, eu vou indo para cá, para corpo, para as necessidades do grupo e mostrando o que é o teatro, o que é
a atuação, no que se pode Ah, usar. que bacana. É para se apaixonar um pouco. Para qualquer pessoa, qualquer idade, pessoa. a partir dos 14 anos, 16 anos? Como É que 14, não tem problema. 14, a partir disso. E qualquer idade. Qualquer idade. Que coisa linda. Ai, que bacana. E é bonito, e é legal assim, porque ele não tem uma finalização, um espetáculo, não é isso. Você não precisa ficar tenso, eu vou ter que fazer. Uma oficina de 4 semanas, assim? Ou Não, essa 2 de dezembro também, 2 semanas de dezembro, como é que essa oficina, ela poderia começar a qualquer momento a partir de agora. Verdade. Porque ela, como não tem um fim exatamente nesse ano, Sim. ela vai conforme a gente quer, ela não tem uma formatura. Pode continuar depois, a partir de janeiro, fevereiro, março, por aí. Exatamente. Então, não tem aqueles módulos assim de formação. Não. Essa é mais assim, livre. É livre. Ah, que bacana isso. É muito legal. E eu parti de uma ideia sua. Depois eu te conto. Legal. Você me deu essa Verdade. ideia. É bom a gente conversar, né? De repente bom. fica lá uns insights. Lá no Instituto, né? No Instituto, com certeza. Vamos estar fazendo isso então lá pela manhã, à noite, mulher da tarde ou à noite? Eu penso em oferecer turmas tarde e noite. Tarde ou noite, né? São no 2 caso. horas e meia, que você pensa? 2 horas? Para esse curso, geralmente eu dou curso de 3 horas. E, gente, câmera em mim, por favor. Quem nunca fez teatro? Teatro, 3 horas, passa num raio, gente. Rapidíssimo, né? Você já fez? Isso, então pode ser 3 horas? Esse pode ser até 2 horas e meia. 2 horas e meia? Mas 3 horas eu fico. Acaba ficando até 3, né? Porque as pessoas conversam, eu chamo de intercâmbio cultural. Exatamente. Ficam conversando, batendo um papo, conhecendo mais o professor, conhecendo os outros amigos, né? Que acabam fazendo novas amizades também, né? Bacana isso. E daí tem um outro curso. Agora então, fala serei outro. rápido. É o seguinte. Faltam uns 3 minutinhos pra gente. Em um eu falo isso. Acho. Esse curso eu estou chamando de inteligência de ator. Porque eu fiz uma vez um curso com o Sérgio Brito que chamava assim, inteligência de ator. São as escolhas cígnicas. Esse é para quem? É ator, atriz, é contador de história, é qualquer pessoa que faz uso da interpretação que queira fazer. O que é isso? É um trabalho sobre... Claro, tem a soltura do corpo, tem voz, tem uma série de coisas, tem um pouco de improviso, mas a base é textos, seja de poemas, seja textos de solilóquios, textos curtos de teatro, em que a pessoa aprenda escolhas cígnicas. Assim, como que eu vou fazer isso? De que forma que eu posso elaborar? Porque um texto... Pelo menos 5 formas diferentes você consegue fazer. De interpretação. Sim. Quer ver? Eu vou fazer um negócio aqui só com um texto. Opa, rapidinho. Não tem a ver com isso, mas eu queria fazer. Tem um texto do Vinícius de Moraes que é assim, que todo mundo conhece. Que era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não porque a casa não tinha chão. E ninguém podia deitar na rede, porque a casa não tinha parede. Nem podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Olha. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Aí as pessoas... as pessoas interpretam isso. O que o Vinícius queria dizer com isso? O que ele queria dizer? É o útero. O que é a casa? Daí eu tenho uma versão diferente. Pelo menos uma, tem várias, mas uma versão que é assim. Ó. Versão... social. Vou até mudar o sotaque. Opa! Uma interpretação bacana. Era uma casa. Muito engraçada, não tinha teto. Não tinha nada. Ninguém podia entrar nela. Não, porque a casa não tinha chão. Ninguém podia deitar na rede. Porque a casa não tinha parede. E nem podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Isso é uma propaganda política de esquerda, né? Falando das casas que estão construindo por aí. Mas é uma visão bem interessante. É o mesmo poema, as mesmas palavras. Sim. Eu mudei totalmente a visão. Que bacana, desse poema. Parabéns. Mas assim, qualquer texto pode ser falado com personagem, sem personagem, com uma emoção, com outra emoção, e assim vai. Inteligência de ator é esse curso para dar às pessoas potencialidade para desenvolver brincadeiras sobre isso, que vai servir para quem vai fazer o vestibular da Unespar, que tem isso.
que tem, que bacana. Para quem vai fazer o teste do satélite, do sindicato. Então é isso. A gente vai estar. Então, toda quarta-feira eu gravo o programa aqui, né? Gravamos o programa e vai passar na sexta-feira às 12 horas. Então, às quartas-feiras eu vou estar trazendo esses 2 cursos que você vai estar ministrando lá. Esse tem no começo, Casa. esse tem começo e final. Esse Sim. tem um. Já um outro tempo, né? Um Então, outro tempo. Encerramos, né, essa entrevista espetacular, maravilhosa, fantástica. Olha, Ai, que bom tudo meu isso. Deus do céu, Eu saí tudo bem isso. daqui hoje. Que bacana, meu querido. Parabéns pela trajetória. Muito obrigado. Por toda essa história de vida, essa sua expertise maravilhosa que a gente vai poder, né, somando, né, juntos lá no Instituto. Que bacana, meu querido. Prazer agradeço, muito grande conversar com você, entrevistá-lo. Agradeço né? muito, sobretudo, vindo de você, que tem essa trajetória de vida sua. Gente, vocês têm que conhecer a trajetória da Vera. Tem que conhecer, Querido. procurem. Devagarzinho, a gente, de vez em quando, eu lembro é. de alguma coisa e daí eu solto algumas mas coisinhas. é muita coisa, muita assim, coisa. Tem Eu muita respeito história. demais. Bacana, querido. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Com vocês, na sexta-feira, às 12 horas, programa Cultura e Conexões, com o nosso amigo querido aqui, o Fernando Klug, professor de teatro, diretor de teatro e atuação. Isso, audiovisual, etc. Audiovisual e tudo mais. Podcast e Casa, Instituto Casa Cultural de Apoio às Artes. Até mais.